Bem, bom dia a todos. Esse é o nosso segundo painel de análise dos impactos do novo coronavírus na economia, nas finanças, no meio ambiente e também na questão social no Estado do Rio de Janeiro. Esse é um evento do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado, da Assembleia Legislativa, e o objetivo dessa série de painéis que a gente começou essa semana, na segunda-feira, é justamente conseguir reunir os nossos especialistas e trazer uma visão do momento, né? E de como a análise, né, dos especialistas pode ajudar a guiar tanto as políticas públicas, os projetos de lei que estão sendo votados para tentar agir nesse momento de forma emergencial, e também pensando no aspecto do desenvolvimento estratégico, como é que o Estado do Rio de Janeiro precisa se organizar para dar conta desse momento. Estamos aqui com o professor Paulo Vicente Santos Alves, da Fundação Dom Cabral, professor Istvan, da Fundação Getúlio Vargas, e o professor Bruno Sobral, da Rede ProRio da UERJ, e eles vão poder fazer esse panorama para a gente aqui nos próximos momentos. Eu vou começar passando a palavra para o professor Paulo Vicente, que é PhD em Administração de Empresas e mestre em Administração Pública, ambos pela FGV, bacharel em Engenharia Elétrica, é um especialista em cenários, autor do livro Um Século em Quatro Atos, que analisa aí os próximos 100 anos. E eu começo com uma pergunta, professor. Essa pandemia podia ser analisada por esses modelos matemáticos e desenhos de cenários, e como pensar nessa metodologia de cenários pode ajudar a gente a atravessar esse momento aí tão crítico? Bom, Majara, é um prazer estar aqui. A resposta basicamente para vocês é sim, em parte. Era possível perceber que nós estávamos entrando numa fase de crise, né? Como é que eu sei disso? Basicamente por estudando os ciclos de Kondratiev. Kondratiev foi um russo que estudou ciclos tecnológicos e econômicos lá na década de 1920, 1930, e ele chegou à conclusão que esses ciclos duravam 50, 60 anos. Geralmente eles acabavam numa grande crise que forçava a reinvenção do capitalismo através de investimento em novas tecnologias. E nós estamos no final de um desses períodos. Então, deixa eu aproveitar e compartilhar a tela aqui para ficar mais fácil para todo mundo entender o que eu estou falando. Então, está aqui os ciclos de Kondratiev, como a gente entende eles hoje. Né? Primeiro lado, mecanização inicial, na primeira Revolução Industrial. Segundo, já na virada do século XVIII para XIX. O terceiro ciclo, também chamado de Segunda Revolução Industrial. Né? O quarto, da produção em massa. O quinto é o nosso, da telemática, que termina matematicamente nesse período. Matematicamente, nosso período é de crise de 2018 a 2030. Então, já em 2018, a gente via já alguns elementos mostrando a marcha para uma grande crise. Os Estados Unidos entrando em guerra comercial com a China, em 2019, vários protestos no mundo inteiro e recessão em vários países, mas o Covid-19 em si não era previsível por si só, mas que uma grande crise ocorreria nesse período de tempo, sim. Então, quando eu monto a linha do tempo aqui, fica muito claro, né? A gente teve a passagem da fase de esgotamento para a fase de crise aqui marcada com as mudanças na Constituição chinesa para permitir Xi Jinping ser reeleito, a guerra comercial dos Estados Unidos e a Rússia. Ano passado e esse ano a gente teve o Brexit, a gente teve também ano passado aí vários protestos. Eu botei a bandeirinha de Hong Kong, mas não foi só Hong Kong, teve também Irã, França, na América do Sul, vários locais, Índia, uma série de protestos ocorrendo. E aí, neste momento, vem o Covid-19. Né? E aí ele dá um impacto. Uma pandemia em si ela é imprevisível, mas ela vem ocorrendo com uma frequência de mais ou menos uma por década. Agora, essa vem muito mais forte, muito mais virulenta do que as anteriores, porque as características epidemiológicas dela são diferentes. A taxa de reprodução, chamada R0, é mais alto, ela tem um período de incubação relativamente alto, ela passa por pessoas assintomáticas, ela se transmite pelo ar, então ela vem num impacto muito grande. Ela parecia na minha lista de probabilidade, possibilidade de fonte de uma crise. Ela tinha alto impacto, temporalidade podia ocorrer a qualquer momento, mas a probabilidade é muito baixa. É o que a gente chama de um black swan, ou cisne negro, às vezes também chamado de carta selvagem, ou wild card. É um evento de alto impacto e probabilidade ou muito baixa ou desconhecida.
Qual é o efeito disso? Bom, além dos efeitos que a gente já está sentindo, né, da redução da atividade econômica no mundo inteiro, ele está começando a forçar um realinhamento estrutural da geopolítica mundial. Ele está começando a forçar as pessoas a repensarem trabalho e teletrabalho. Ela está começando a mudar estruturalmente a sociedade, que é exatamente o que o Kondratiev prediz. Quando ocorre esse período de crise, tempos desesperados requerem medidas desesperadas. A caixa evapora, você tem que inventar uma nova caixa. Parece que o mundo vai acabar. Só que o mundo acaba, o mundo se reinventa. Essa é a natureza do capitalismo. Porque tem muito dinheiro e porque tem uma crise muito grande, as pessoas aceitam o inaceitável, pensam o impensável, tentam coisas que não tentariam em outra época. A aceitação ao risco sobe porque é inevitável. Resultado, centenas de bilhões de dólares são investidos em pesquisa e desenvolvimento, criando uma nova onda de tecnologia que vai frutificar. Vocês estão vendo aqui matematicamente a partir da década de 2030, mas minha percepção é que já por volta de 2024 você vai começar a ter uma mudança estrutural forte. 2024 é o ano que a NASA pretende voltar para a Lua, para levar uma mulher para a Lua. Então, eles batizaram o programa com Artemis, que é o nome da irmã gêmea do Apolo, na mitologia. Programa Artemis, programa Apolo, né? Lá da década de 60. A própria NASA diz que 4 anos é muito pouco. E ainda mais agora com o Covid mudando as prioridades, eu acho que não vai atingir 2024, não. Mas ela é um sinal da intenção de centenas de bilhões de dólares sendo carregados em tecnologia e vão criar uma nova onda de tecnologia. Que nova onda de tecnologia é essa? Siga o dinheiro. Então, essas são as 12 tecnologias que mais recebem dinheiro do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América. Estão vendo que eu estou agrupando elas em 3 blocos. O bloco verde é o de novas fontes de energia, novas fontes materiais, que inclui tecnologia espacial e, particularmente, mineração espacial. O bloco vermelho é o de robótica e inteligência artificial, ou, se você preferir, indústria 4.0 e transformação digital, que são os termos que têm aparecido mais fortemente. E o bloco azul é basicamente o que a gente chama de HET, Human Enhancement Technology, tecnologia da melhoria humana para mudar o próprio ser humano e fazer ele mais produtivo, mais longevo, mais saudável, para proteger a produtividade do capital intelectual. Eles investiam, em média, de 70, 80 bilhões de dólares em P&D até 2018. Em 2019, eles aumentaram a barra em 20%, e esse ano, pelo menos, a pretensão inicial era de aumentar em mais 10%. Agora, a gente não sabe como é que foi o orçamento, né? O orçamento foi todo embaralhado e a situação vai ficar difícil de prever. Lá na frente, a gente vai saber o que de fato aconteceu. E por trás desses 3 blocos, essas 12 tecnologias, tem uma ideia muito simples. Bring back manufacturing. Reshoring Initiative. Os americanos querem trazer de volta a indústria para o território americano. A decisão foi tomada em 2008, quando o preço do barril de petróleo atingiu $140, e eles disseram, está na hora de trazer a indústria de volta. Ao querer isso, eles disseram, como é que eu vou trazer isso se um chinês ganha um quinto de americano? Se um indiano ganha um décimo de americano? Ou eu transformo o país num país de baixo custo com salário miserável, ou eu ganho produtividade. Então, a ideia é reduzir em 1/3 os custos de energia e materiais, reduzir em 1/3 a necessidade de mão de obra e aumentar em 3 vezes a produtividade de capital intelectual, de maneira que 3 vezes 3 vezes 3, 27, e, portanto, eu consigo garantir salários 10 vezes maiores. Essa é a estratégia americana. E eles achavam que isso ia levar 20 anos. Portanto, a data de referência é 2028. O que isso tudo tem a ver com o Brasil especificamente? O que tem a ver com o Rio de Janeiro? É a possibilidade de a gente pegar essas 12 tecnologias e reinventar a indústria brasileira. É a possibilidade da gente fazer a frase do Trump botando um S. É o Make America Great Again. Trazer parte dessa indústria que vai voltar da Ásia para a América do Sul em geral, Brasil em mais específico, e o Rio de Janeiro, que tem vantagens comparativas. O Rio de Janeiro já tem capital intelectual diferenciado, o Rio de Janeiro tem porto diferenciado e o Rio de Janeiro tem uma capacidade de água superior à maior parte dos outros estados. Então, a gente pode aproveitar parte dessa mudança estrutural da indústria voltando da Ásia para não necessariamente virar nova China, né? Acho que não vai acontecer isso, mas pagar parte dessa indústria. Rio de Janeiro tem essa possibilidade, Brasil, de uma maneira geral, também tem essa possibilidade,
mas eu acho que a Argentina tem outras vantagens comparativas para atrair outras coisas, México também, Chile por conta de mineração, eles têm minérios particularmente relevantes como o lítio, né, nesse momento das baterias se tornando mais importantes, e Colômbia. Colômbia também tem algumas possibilidades interessantes. Mas, assim, do ponto de vista do Rio de Janeiro como Fluminense, né, a gente tem que olhar fortemente o que pode atrair para o Rio. O Rio não vai pegar tudo, mas o Rio pode pegar algumas coisas interessantes. Uma que eu tenho chamado a atenção recentemente é a possibilidade do Rio de Janeiro ser um centro de lançamento espacial. Essa possibilidade existe, dado a possibilidade que a gente tem de uma região perto do trópico que tem capacidade de lançamentos tanto polares quanto equatoriais, não tem furacão, as temperaturas nunca ficam congelantes, então a gente pode fazer uma alternativa canaveral no Rio de Janeiro. Essa é só uma ideia, várias ideias que podem surgir fora da caixa, porque a grande questão aqui quando acontece esse tipo de situação é eu tenho que pensar fora da caixa. A caixa evaporou e eu tenho que inventar uma nova caixa. E o Rio de Janeiro já vem sentindo essa necessidade já faz algum tempo. Exatamente. Uma das coisas interessantes que eu percebo nesse momento de crise é que muitas das tecnologias que podiam, de fato, já estar sendo aplicadas para melhorar a produtividade, acelerar processos, o próprio teletrabalho, né, que estava sendo discutido bem lentamente ainda, a gente precisou muito rápido a acionar essas tecnologias para poder colocá-las em prática nesse momento. Então, da mesma forma que é um momento de muita crise, também é um momento de muita oportunidade da adoção e da incorporação dessas tecnologias no dia a dia de centenas de atividades, milhares até de atividades, né? A mudança vem forçada, isso não é uma coisa nova, aconteceu nos outros ciclos também. As pessoas, em tempos normais, por assim dizer, as pessoas são avessas ao risco, não mudam, continuam fazendo o time está ganhando, não se mexe. Né? Eu estou ganhando dinheiro aqui, para que eu vou ficar inventando e gastar dinheiro em P&D e tentar coisas novas? Se você parar para pensar, P&D custa fundada, dinheiro enterrado lá que você não recupera nunca mais. Você só faz isso quando existe uma situação. O modelo parou de funcionar. E não está mais funcionando. O que estava funcionando não está mais trazendo a gente. O que nos trouxe até aqui não vai nos levar daqui para frente. Bom, aí eu não tenho outra solução. Eu tenho que enfiar em dinheiro e P&D, eu tenho que afundar capital para tentar achar novas soluções, novos modelos de negócios, novas indústrias, para aí sim voltar a crescer mais uma vez. Cursos online, teletrabalho, tudo isso era uma coisa que vinha meio em banho-maria, devagar, as pessoas rejeitavam isso como uma possibilidade mais forte. De repente, a situação muda e o que era duvidoso passa a ser obrigatório. Professor Istvan, o professor Paulo Vicente trouxe também esse aspecto internacional de uma oportunidade para o Brasil ser incorporado aí nesse crescimento e nessa trazer de volta determinadas atividades para a América. Eu queria que o senhor partisse daí para fazer uma análise assim, de como a gente pode, qual a sua visão desse momento e como é que a gente pode trabalhar de forma mais próxima dos países aqui da América Latina e, mais do que isso, quais são as oportunidades que o Rio de Janeiro pode vislumbrar nesse momento? Está me ouvindo, Geisa? Bom dia. Estou audível agora? Sim, sim. Ok. Primeiro, minhas saudações, naturalmente, a você, a todos os caros professores. Muito carinho com professores e professoras. Alguns eu conheço de perto. O coração está batendo a mil quando eu os vejo. Segundo, naturalmente, agradeço esse convite gentil da Alerj através da sua pessoa. Haja vista também a importância que a gente tem de pensar e promover assuntos do gênero para a comunidade, para a nossa sociedade, em especial para o estado do Rio de Janeiro, que necessita efetivamente de direcionamentos contínuos. Terceiro, vamos entrar num assunto um pouquinho. Dentro do contexto mundial, o Brasil tem tido, ao longo dos últimos anos,
uma taxa de investimento muito baixa. Praticamente o nível dos investimentos, tanto públicos quanto privados, sobre o produto interno bruto, tem batido entre 2016 e 2020 uma média de 2,2%. Mais grave ainda, quando você pega o investimento sobre o PIB propriamente dito, ele, do qual o Brasil se orgulhava tanto nos anos 70, tendo 25% de coeficiente, mal chega hoje a 16, 17%. Então, o Estado ele deixou, em grande parte, de participar, e digo isso em nível de união. A repercussão é que o segundo maior PIB do Brasil, correspondente ao estado do Rio de Janeiro, sempre muito próximo a 11% do PIB nacional, entrou numa descendente contínua, numa crise não epidêmica, mas sim endêmica. A consequência é, evidentemente, a perda de empregos, a perda de renda, a perda de riqueza. Se, por um lado, a grande ex-capital possui uma infraestrutura imobiliária invejável, uma rede turística altamente qualificada, atrativos muito bons do ponto de vista do que a natureza oferece, se, por um lado, a ex-capital tem centros de excelência universitários, como a UERJ, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense, e muitas, muitas outras, ela foi efetivamente perdendo, em grande parte, tanto o protagonismo no Brasil quanto o protagonismo fora do Brasil. E é preciso que a gente caia na real, porque, efetivamente, quando você tem más práticas administrativas e de gestão e corrupção aberta, com um monte de governadores que estão hoje em dia no Chilindró e na prisão, a confiança que o empresariado estrangeiro pode ter na gente é mínima. Então, não há como esconder debaixo do tapete uma realidade pútrida, uma realidade que acaba custando caríssimo para todos quantos estão aí. Quando um empresário enxerga que a Alerj possui também um presidente e uma série de senhores que também vão para Bangu e que vão parar na prisão, evidentemente, ele não vai querer investir no estado do Rio de Janeiro, vai? Ele sabe que a dificuldade terrível e tremenda de querer fazer aplicação está associada também aos processos decisórios e aos mecanismos de aprovação de investimentos passados e novos, e isso passará pela mão do Estado e pela mão dos diversos grupos da Secretaria da Fazenda, da Secretaria de Planejamento, da Secretaria de Indústria e de Comércio, e assim vai. Então, é preciso, sim, criar uma limpeza, uma moralização e uma ética. E é muito, muito difícil fazer isso quando você vê os tipos de briga que existem num sistema no qual muitos muros estão e caíram ao longo dos últimos anos, e por que não dizer décadas. Então, a necessidade de retomar a economia ela está fortemente associada a medidas associadas a prudencialismo, securitização certa, acordos claríssimos com contratos bem realizados, um tipo de governo que demonstra a completa licitude e a atitude em prol do atendimento real do que não apenas a população quer, sobretudo o que a população necessita, mas, antes de mais nada, daquilo que tem que ser um projeto totalmente ético. Eu não estou dizendo em falar em um convento, mas eu estou dizendo que a gente não pode ficar como está, porque o Estado, na verdade, nos últimos anos, entrou numa briga intestina extraordinariamente complexa do lado político, que acaba se fazendo notar. A consequência é que, no Congresso Nacional, o Estado do Rio de Janeiro vai perdendo também uma boa parte dos seus recursos, agora para abril, maio, íamos ter também decisões congressuais associadas à questão seríssima dos royalties do petróleo. O Rio de Janeiro ia perder os royalties do petróleo desse ponto de vista, mais ainda, porque, evidentemente, a conjuminação dos interesses das diversas entidades e unidades federativas do país, subentidades nacionais, estados do Brasil, acabava fazendo com que nós, sozinhos, fôssemos poucos e nossa interlocução e representação no Congresso
sendo proporcional, obviamente, ao da população, não permite que a gente possa ter um voto firme e criar as alianças tão necessárias. Então, uma boa parte dos royalties certamente irá ao Nordeste e não para o Rio de Janeiro. Ora, na verdade, o Rio de Janeiro tem excelentes oportunidades, tanto nacionais quanto internacionais, de agir. O Estado possui, sim, uma série de vocações que podem permitir que ele evolua. E essas vocações é que têm que ser aproveitadas. Nós temos 33% para 34%, agora, obviamente, caiu o preço do petróleo tanto que ninguém sabe, de produção petrolífera, de extração de petróleo da plataforma de Campos. Isso é espetacular. Esse é um tipo de extrato que nós devemos aproveitar também com as disponibilidades de reservas de gás. Significa, a rigor, que o Estado do Rio de Janeiro necessita ter, manter e evoluir em sua vocação petrolífera, petroquímica, veterinária, farmacêutica. E isso sem que se criem, tal como se criaram ao longo do governo Sérgio Cabral, de tristíssima memória, recordista em prisão hoje em dia, e Pezão, uma série de elementos que estão associados a perdões fiscais, reduções de impostos e, simplesmente, facilitação fiscal ad eternum ou quase por período indeterminado. Por um lado, os empresários gostam disso, porque significa um redutor de custos, e toda vez que você tem uma carga fiscal, você, obviamente, sofre. Mas, por outro lado, você não pode criar uma situação mediante a qual a carga fiscal é sinalizada para o empresário como permanentemente descendente. O pessoal acostuma a isso. E aí, então, quando existe uma pequena recessão, e nós não tivemos pequenas, 16, 17 são o produto interno bruto a menos 3,5%, nós vemos que não dá para recuperar novamente aquela política de geração da arrecadação fiscal, e aí vemos o tipo de prejuízo com o qual o Estado remanesce. Então, as tipologias fiscais existentes acabam apresentando arrecadações menores, e a nossa carga fiscal no Estado do Rio de Janeiro é insuficiente para sustentar todo um Estado que já vem pesado por conta de um Distrito Federal do passado, dos anos 60, que nós não tivemos a habilidade de moldar. Então, desse ponto de vista, o Rio de Janeiro ele necessita realmente revisar e ter a habilidade de sinalizar que ele, como Estado, terá efetivamente também essa modernidade da qual tão bem o Paulo Vicente falou. Porque efetivamente necessitamos reprogramar o Estado, redimensionar o Estado do Rio de Janeiro do ponto de vista da sua qualificação, quantificação e chegamento de bens e serviços à população. Não dá para, pura e simplesmente, partir do princípio que o que está aí é uma base. Isso está errado. É preciso repensar se precisamos de uma série de elementos que temos oriundas do passado. E é preciso tomar muita coragem nisso. É extremamente difícil lidar, mas é preciso ver quem é que vai botar o guiso no gato. Nós temos 6 tipos de polícias. Algumas são federais, outras são estaduais, outras são municipais. Nós temos um monte de universidades. Será que precisamos de todas as especialidades universitárias? A gente vê todos os santos anos aqui no Rio de Janeiro o lançamento de uma quantidade de jovens advogados ímpar. É uma concorrência que não para. E os advogados acabam ganhando um pouquinho. É óbvio. A gente vê uma quantidade de contadores gigantesca aparecendo. Mas, por outro lado, quando você fala em centro de tecnologia, em criar aqui um novo Vale do Silício, cadê esse pessoal altamente treinado? Talvez você encontre alguns bons professores e qualificados indivíduos na UFRJ, mas isso é o suficiente para você criar a atração para o empresariado internacional? É óbvio que não. Como é que estamos em termos de hotel? Não temos muito bons hotéis, eles são lindos e maravilhosos, mas o que os americanos, os chineses e os japoneses querem? Eles querem enorme e altíssima qualidade no atendimento, eles querem qualidade no produto, eles querem restaurantes com uma quantidade significativa de menus muito, muito bem feitos. Então, sair do trivial variado feijão com arroz
feijoada e vatapá para todo mundo, é uma necessidade, porque as pessoas não estão querendo isso necessariamente. Aquilo é bonito por 2 dias, depois enfastia. Esse processo é que também, em boa parte, explica por que o déficit público do Estado do Rio de Janeiro é crônico. Quer dizer, literalmente, nós temos aí um fosso muito mais embaixo. E aí, nessa situação, você necessita reprogramar o seu extrato do setor principal, que é o setor de serviços. Nós temos uma indústria que foi demolida, gente. Não vamos cair nessa. Então, as notícias, infelizmente, vão sendo todas elas associativas, que nem num jogo de cartas, permitindo ver de que nós tivemos uma perda geral. O Rio de Janeiro não tem agricultura. O estado do Rio de Janeiro tem agricultura que é 0,8% do seu PIB. Vamos cair na real. Então, até do ponto de vista logístico, transporte, nós somos hiperdependentes numa crise de coronavírus de outros estados que são os nossos supridores. Não é a pequena malha de Teresópolis, Friburgo, Petrópolis, aquela região que tem um par de olerícolas, alfaces e cebolinhas para nos oferecer na cidade, que nos alimenta. Vamos cair na real. Os produtos estão vindo do interior de São Paulo. Uma boa quantidade vem do sul de Minas. Nós temos que ter condições, então, de reprogramar tudo aquilo que vemos. O estado do Rio de Janeiro está com terras ociosas. As secretarias de agricultura pouco fazem. Nós somos incentivados por outros estados a não criarmos indústrias fabricantes de produtos que serão manufaturados, beneficiados aqui, oriundos da agricultura. Ora, nós temos capacidade de fazer uma produção citrícola, laranjas, imensa, mas porque São Paulo briga conosco nas brigas interestaduais, o assunto não funciona. Nós temos capacidade de criar condições de explorar muito melhor todo o nosso conjunto de atividades turísticas interligadas na Serra, com um bom nível, porque, na verdade, teríamos condições de levar pessoas também para lá, oriundas de outras unidades estaduais e até de outros países. Mas não o fazemos porque nós temos centros e polos extremamente bem qualificados em outros estados da União, como em São Paulo, Campos do Jordão. E aí nós ficamos chupando o dedo e achando que alguém vai chegar para cá. Ou então uma renovação em Minas Gerais de Araxá. E aqui, cadê a nossa renovação? Então, esse tipo de investimento pesado, ao qual Paulo Vicente se refere com Deu uma travada. Alô? Acho que ele... Bem, muito importante acreditar que temos potencialidade, que temos mesmo, capacidade, que deveríamos ter interligando muito melhor as atividades das representatividades políticas empresariais com as universitárias. Quer dizer, aqui temos um belo conjunto de professores. Quero saber como chegará em transformando-se isso em lei, em medida provisória, no que for este tipo de debate, para chegar efetivamente aonde deve, transformar-se em ação firme, né? Capacitando a todos em prol do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos um setor serviços que agora está parado, mas que necessita, em parte, sim, de um isolamento super cuidadoso, como o governador está dizendo com toda a autoridade, corretamente. É preciso manter esse isolamento, sim, mas é preciso também pensar logo depois em como é que será esse isolamento sendo reduzido, porque a crise vai acabar e o estado do Rio de Janeiro estará com seus faniquitos contínuos e com suas dificuldades ainda mais crescentes. Muito obrigado. Estou repassando aí a palavra, já ouvi que estava com o tempo concluído. Um abraço a todos. Obrigada, professor Istvan. A gente, mais do que nunca, eu acho que o pensar fora da caixa é uma necessidade do momento. O Rio já está numa crise há bastante tempo, essa crise do corona eu acho que se soma, mas principalmente acende o alerta para a necessidade dessa estruturação que o professor bem colocou, né? Tanto da própria gestão pública, mas também de como reorganizar toda essa potencial, toda essa capacidade instalada que o Rio apresenta, mas que funciona devagar. E o professor Bruno Sobral faz parte da rede ProRio e também professor da UERJ, coordena essa rede reunindo
professores de várias universidades para pensar o estado do Rio de Janeiro. Queria que você trouxesse sua contribuição agora, professor. A palavra está contigo. Bem, primeiro, bom dia a todos, né? Bom dia aos meus colegas aqui nesse momento. Demonstra, né, esse compromisso aí com o Rio de Janeiro, compromisso com a sociedade brasileira, mostrando que a gente tem a contribuir para enfrentar essas questões todas com um debate bastante qualificado. Eu acho que isso é fundamental nesse momento, onde, às vezes, achismos, né, estão sendo a base para a tomada de decisão. Então, eu acho que ouvir a academia, ouvir especialistas, buscar se inteirar, de fato, do que está acontecendo na questão internacional é fundamental para esse momento. E também discutir as nossas especificidades, né? Porque também não é só ver os casos internacionais, né? Ver, de fato, o que é necessário para o Rio de Janeiro, o que é uma janela de oportunidade para o Rio de Janeiro. Eu aqui me organizei e preparei propriamente uma apresentação. Então, eu pediria que já botasse ela em tela aqui para mim, né? Para eu poder propriamente, aproveitando aqui, tentando cumprir aqui o tempo regulamentar, eu não me exceder. Bem, a minha fala vai ser predominantemente política mesmo, né? Claro que eu vou usar argumentos aqui científicos, mas o meu ponto aqui é exatamente como a gente pode, então, enfrentar esse problema, por isso que eu baseei aqui na minha fala, aqui no título, o que se espera do poder público. E, a meu ver, né, o que não se espera do poder público é que ele se baseie numa escolha de Sofia, né, como a gente gosta de falar, que é aquela escolha que você tem uma perda, né, você não tem um jogo que você ganha totalmente entre salvar vidas ou economia. Não há essa escolha de Sofia nesse momento e em nenhum local se colocou essa escolha de Sofia, né? O dilema, ao meu ver, na verdade, não é entre salvar vidas ou economia, mas sim um dilema de como você garantir ou não a confiança. A confiança, seja dos agentes econômicos, seja da sociedade. E, para isso, então, o problema central é um problema de coordenação pública, né? E é isso um pouco que eu vou tentar me basear aqui, ok? Pode passar, por favor. Bem, o primeiro ponto aqui a se perguntar, então, quais são os custos e benefícios econômicos dessas que a gente chama de intervenções não farmacológicas, né? A rigor aqui seriam essas políticas de isolamento social. E aí um estudo recente que foi trazido aí à discussão, né, e é muito relevante, para botar aqui em pauta para os meus colegas, se chama, né, Pandemics, Depressed Economy and Public Health Intervention do Not. É uma evidência aqui da gripe espanhola, de 1918, e ele fizeram um estudo, né, estatístico sobre as cidades norte-americanas, e eles apontaram ali uma correlação que as cidades onde houveram as intervenções, que à primeira vista foram ruins para os negócios, foram exatamente as cidades que tiveram melhor saída econômica da crise. Então, esses resultados estatísticos que trazem esse estudo ali, dizem que isso é um ponto importante, bastante aqui para o nosso debate. Não estamos só salvando vidas, nós estamos também ajudando a salvar a economia, a recuperar a economia. Há uma correlação positiva nisso. Não é só, então, um debate que muitas vezes colegas de outras áreas, né, que não da economia, falam, não, agora a gente tem que pensar na questão social, depois a gente pensa na economia. Não, fazendo, essa mensagem que eu quero passar, fazendo essas políticas corretas de preocupação com a questão da saúde, você também está preocupado e ajudando a economia. Porque isso ajuda, né, essas medidas restritivas, que, num primeiro momento, a curto prazo, podem ter um efeito negativo sobre a economia, elas ajudam a superar um problema de coordenação. Isso facilita a saída, a maior agilidade para a saída da crise. Pode passar aqui para mim, por favor? Próximo slide. Bem, então, aí eu entro numa das primeiras falácias que eu queria trazer para vocês, né? Então, a falácia de causalidade, né? Então, ou seja, será que, de fato, são essas medidas que geram a crise econômica, um desastre econômico que pode se vir? É culpa do coronavírus, esse desastre, né? E aí, o primeiro ponto a ressaltar é o seguinte, né? Ou seja, não está tudo constante, né? Ou seja, a gente não está vivendo um mundo sem uma pandemia, né? É claro que se não vivesse, não tivesse esse fato, essas medidas restritivas de isolamento, elas seriam, sim,
a causa de um impacto negativo na economia. Mas, dado que a gente não está vivendo uma realidade fantasiosa, né? Existe o problema, e ele gera uma grave incerteza, um aumento do risco, né? O impacto econômico ele já ocorre, independente de haver ou não as medidas de isolamento. Então, na verdade, não são as medidas que são causa, o fato já está aí, o problema econômico já está aí. E mais do que isso, né? A economia brasileira não ia bem antes da pandemia. Então, o problema econômico também não surge agora, não surge com o corona, não é ele que trouxe o problema econômico já existia. Então, a mensagem que eu queria passar também é que as causas do problema econômico são anteriores ao fato que a gente vive agora. Pode passar, por favor. Então, aí, rapidamente, eu vou bem rapidamente mesmo, expor um pouco desse problema econômico, né? Em 2019, nós tivemos o menor PIB nos últimos 3 anos. Nós não voltamos ainda ao período anterior à crise, né? Então, não voltamos ainda ao PIB lá de 2013, particularmente, né? Antes da crise. Depois da melhora que se teve ali em 2017, você entrou mais ou menos numa semi-estagnação, sendo que esse último ano ainda caiu ainda mais, né? Então, a gente está com uma taxa mais ou menos de 1%, né? Essa foi a taxa de 2019, 1,1% de crescimento do PIB. Né? Lembrando que em 2013, nosso crescimento foi de 3% do PIB. Pode passar, por favor. Como o Ivan já tinha mencionado, né? A taxa de investimento do Brasil está extremamente baixa. Né? Aqui eu peguei a formação bruta de capital sobre o PIB. Você percebe aí a queda que se deu nos anos mais recentes. E nos últimos anos você teve uma leve recuperação que já patinou de novo. Então, lembrando, em 2013, a nossa taxa estava em 21% do PIB. Agora, em 2019, já está em 15,4% do PIB. Então, ou seja, a recuperação do investimento foi tímida e ainda perde o ritmo. Pode passar. Pelo lado do consumo, também os resultados não são animadores. Né? Ou seja, em 2019, o consumo das famílias teve o pior resultado também nos últimos 3 anos. É o que, no primeiro momento, puxa o PIB brasileiro, né? Mas não mostrando, evidentemente, aqui com esses dados que não tem a sustentação. Né? Então, depois de uma queda ali lenta, gradual, que se teve ali até 2013, 2014, despenca em 2015 essa variação do consumo, volta a subir em 2017, mas, de novo, mantém ali semi-estagnado. Né? Então, hoje, a gente tem 1,8% de variação anual do consumo das famílias, quando, por exemplo, ali no final do governo Lula, né, em 2010, você tinha 6,2% do consumo das famílias. Né? Então, você não encontra nas variáveis macroeconômicas, né, mecanismos de sustentação desse crescimento econômico, dessa possibilidade de desenvolvimento, apesar do que se fala, né? Ou seja, você sempre está jogando para frente, para o futuro, numa questão de reformas econômicas, uma panaceia para um problema que, na verdade, há urgência, ainda mais no momento de agora, né, de crise, onde as pessoas têm necessidades, têm fome, têm necessidades de atendimento hospitalar, vão precisar da política pública para isso. Você vê que a economia não estava dando resposta antes. Pode passar. O problema do consumo, em particular, é importante ressaltar aqui que ele tem um impacto direto sobre como você tem uma disfuncionalidade no mercado de trabalho. Tá? Isso é uma coisa muito importante nesse momento, quando você vê a mensagem que a gente não pode parar, que o Brasil tem que voltar a trabalhar. Quando você vê que esse mercado de trabalho, nos últimos anos, né, você tem uma estagnação do salário médio. Né? Nos últimos 3 anos, mesmo ali com a queda inflacionária, os salários eles mais ou menos não aumentam do ponto de vista real. E mais, né? O crescimento da ocupação que teve, ela se deu com salários menores. Né? Então, ou seja, deu uma troca. Né? As pessoas elas foram demitidas, largaram seus empregos que ganhavam um valor maior e passaram a trocar por empregos que ganham valores menores. Além disso, há uma alta informalidade. Né? Então, aqui não é só isso, mas, em geral, são os sem carteira e o conta própria, que geralmente é onde se há a mensagem de que o Brasil não pode parar, né? Porque essas pessoas não teriam
como ter ali as medidas de proteção a princípio, né, como se tem por carteira assinada. Mas é importante então ver a alta informalidade. No último trimestre de 2019, 41,1% da população ocupada é informal, né? Isso dá mais ou menos em torno de 38,7 milhões de pessoas. E, para piorar, a taxa de desemprego no Brasil ainda é de 2 dígitos, né? 11,9% em 2019. Então, você tem um mercado de trabalho que emprega não suficiente, muito absorve de maneira informal, e quando absorve de maneira formal, geralmente é com menores salários. E para coroar ainda com uma taxa de investimento patinante, né? Depois de uma pesada queda. Essa era a realidade do Brasil antes da pandemia. Então, a gente não pode achar que, mesmo se o Brasil tapar os olhos e achar que dá para funcionar, vai resolver um problema econômico que exigia já uma mudança de rota, uma mudança ali, um ataque mais incisivo para uma recuperação econômica. Pode passar. Então, esse é o primeiro ponto, né, a falácia da causalidade, né? De fato, então, o que é a causa do problema econômico, né? Então, aqui eu tentei esclarecer que a causa, evidentemente, não está nas medidas que buscam preservar vidas. E aí, uma segunda falácia que eu queria atacar aqui é o que a gente chama de falácia de composição, né? Falácia de composição é quando você tira por uma parte uma explicação para o todo, né? Como se o pensamento, então, aqui que eu quero dizer, é como se a racionalidade do indivíduo pudesse ser um demonstrativo da racionalidade do todo, da racionalidade da sociedade, né? E geralmente isso gera uma falácia de composição, né? Ou seja, o ponto que eu queria esclarecer aqui: é racional desconfiar, né, o indivíduo, né, de que não cooperar no momento desse pode significar uma perda econômica. Ele sente ali, é o seu negócio que para, é o seu emprego que não está ali, então, operando, ele fica com medo de não receber o salário. É racional do ponto de vista da racionalidade individual. Mas cabe ao gestor público ele não apelar para essa racionalidade individual, ao medo que essa racionalidade individual possui intrínseco a ela, porque isso teria, então, levando a um erro. Por quê? Porque esse resultado é ineficaz do ponto não cooperativo, gera um efeito não cooperativo. Ao invés de sustentar e ampliar essa ineficácia, ou seja, estimular essa não cooperação, o que pode, então, não gerar os efeitos que aquele estudo que eu mencionei no início permitiriam para facilitar a recuperação econômica mais rápida, cabe ao Estado gerar, pelo seu sistema público de incentivos, formas de corrigir os mecanismos de solidarizar perdas. Então, ou seja, depende do grau que a ação pública seja voltada para resgatar a confiança dos agentes, a confiança da sociedade, através do planejamento de decisões coordenadas. Por isso que, ou seja, a racionalidade individual ela não tem capacidade de unilateralmente melhorar o resultado. Cabe ao Estado, então, assumir essas decisões coordenadas em duas dimensões, né? Seja minimizando os impactos econômicos no curto prazo, né? Então, políticas ali que gerem uma compensação de renda, que garantam uma renda mínima, que gerem um crédito massivo para os agentes econômicos, e evitar que esse grave impacto se sustente no médio prazo, né? Então, evitar que o problema se alongue. E aí, para isso, vamos ver, então, como é que está a resposta do Brasil, né? Pode passar o próximo slide. No comparativo, aqui eu peguei dados aqui do Observatório da Política Fiscal da FGV, o comparativo da potência da ação pública entre os países, né? Você percebe que o pacote brasileiro é um dos mais tímidos entre os principais países aqui que estão enfrentando o problema, né? A média de gasto público nesse momento, né, seja por programas governamentais, seja por crédito, né, ela está gerando em torno de 15% do PIB ou um pouco mais. Hoje, veja bem, boa parte só foi anunciado, então a gente nem pode dizer que é o que o Brasil está fazendo, é o que o Brasil talvez faça, porque ele ainda está tendo uma morosidade para executar na rapidez que isso fosse necessário, gira em torno apenas de 5,1% do PIB, tá, o total aqui. Então, veja a diferença, né? A gente está mais ou menos um terço atrás, né? A gente está um terço do que o resto do mundo está fazendo. E isso, evidentemente, gera uma resposta muito mais, uma potência muito menor, né, para a gravidade do problema. Pode passar.
muitos analistas colocam que a gente pode estar vivendo hoje, né, um problema de uma dimensão como a gente viveu na Grande Depressão ali dos anos 30. Né? Então, por isso que eu trouxe também esse gráfico aqui, que apresenta as saídas do Brasil nas suas diversas grandes crises. Né? E se você pega ali, né, o azul aqui, né, para quem está nos vendo, né, é a saída do Brasil da Grande Depressão de 29. Foi a saída mais rápida, mais eficaz que se teve. Né? Se você pega ali o pior resultado, o mais lento, mais demorado, né, que é o verdinho ali de baixo, é a atual saída brasileira. Né? Aqui é por anos. Né? Então, a gente junta ali, ou seja, ainda depois do 4º ano da crise, que começou lá em 2014, o Brasil não conseguiu recompor a sua taxa de crescimento, sua taxa de recuperação. Então, se a gente, de fato, chegar à conclusão, ganhar a consciência de que o problema é gravíssimo nesse momento, é fundamental reorientar a nossa trajetória econômica. Porque se a gente está enfrentando algo de uma dimensão como se enfrentou naqueles momentos ali, como, por exemplo, dos anos 30, o Brasil está muito aquém do ponto de vista de organização e de sistema de incentivos públicos para enfrentar esse problema. Pode passar. E aí essa discussão tem ecos, né, na classe política. Né? Então, você pega aqui, rapidamente, né, falas, né, twitters do nosso governador, o Wilson Witzel, né, colocando ali, ou seja, vou rapidamente aqui perpassar, citando aqui alguns trechos, né, que é importante soluções rápidas e maior mobilização do governo federal. Se o governo federal não resolver, que ele vai no Congresso, que ele vai no STF, para cobrar verbas públicas que sejam restribuídas para os estados, que é um momento, sim, de você pensar uma renegociação da dívida dos estados, e já há um pedido, né, para suspensão da dívida por 12 meses. Então, ou seja, o governo federal, de fato, eu vou ainda me dedicar aí ao final aqui da palestra, é da onde você pode esperar respostas que sejam fundamentais. Então, faz todo sentido o que o governador faz nesse momento aqui. Ele não está se eximindo de responsabilidade, mas pelo nosso sistema tributário, pelo nosso pacto federativo, eu ainda vou tentar detalhar alguma coisa aqui ao final, é fundamental o recurso vindo do governo federal, mesmo que a capacidade de ação, a tomada do gasto, seja pelos governos estaduais e municipais. Pode passar. No mesmo sentido, há ecos também do Poder Legislativo. Né? Saiu um artigo muito interessante, né, do presidente da LERJ, o André Siciliano, que também preside o Fórum de Desenvolvimento, né? Saiu no Globo, no dia 28, e aqui tem alguns trechos, né? Ele fala que é hora de dar uma banana para os economistas de Chicago, que acham que a mão invisível tudo resolve, e se guiar pelos ensinamentos da história, ou seja, se a mão visível do Estado será o caos. Cito e enfatizo aqui um trecho que ele coloca que o governo federal concentra nada menos que 60% de todos os impostos pagos. Então, é preciso agora a hora de redistribuir para os estados e municípios esses recursos. Que a situação financeira no Rio de Janeiro, em particular, é mais drástica, porque não é só uma queda de arrecadação, também tem a queda do preço do barril do petróleo. Né? Então, os estados estão pedindo dinheiro, faz todo sentido pedir esse dinheiro, mas o governo ainda está reticente de dar por questões de regras fiscais, por receio de déficit fiscal, no momento desse. Né? Então, faz todo sentido não só essa análise pelo ponto de vista da academia que eu estou trazendo, como ecos que já vê na classe política, trazendo à luz esse problema, esperando entendimento. Pode passar. E aí, para entender isso, né, aí eu estou indo já para a reta final aqui da minha apresentação, é importante entender que o Estado brasileiro não está quebrado. Né? Essa talvez seja a grande mensagem a ser superada. Porque se a gente não superar isso, a gente vai justificar a anomia, a falta de iniciativa do governo federal. Né? Então, o primeiro ponto é não há falta de fonte de financiamento. Depois eu vou destacar isso no próximo slide, mas primeiro eu vou dizer o que não é preciso fazer. Não é preciso usar reservas cambiais, como alguns defendem. Se usar reservas cambiais, você pode aumentar o risco da vulnerabilidade externa. Não é necessário, para atacar o problema atual, desvincular recursos de fundos públicos, como você tem ali a PEC 187. Por quê? Porque isso pode deixar descoberto no momento atual, né, no curtíssimo prazo, programas sociais e programas de fomento, no momento que se mais precisa desses programas para manter, seja a sociedade ali com seu poder aquisitivo, seja as empresas ou os setores econômicos, de maneira geral, integrados a isso.
Não é preciso reduzir o vencimento do serviço público como fonte de financiamento, porque isso retira poder de compra na economia e pode piorar o problema recessivo. E não é preciso o governo federal também declarar moratória da sua dívida interna, porque se você fizer isso, porque muitos falam, você pode deixar de pagar a dívida e usar esse dinheiro para as coisas. Mas se você faz um negócio desse, você pode criar um novo problema, que aumenta a estabilidade no sistema financeiro. Então, você, além de ter um problema de atacar o problema de uma pandemia, de uma crise econômica, de um problema estrutural que já vinha da economia brasileira, você ainda vai ter uma crise financeira para lidar. Então, não é também preciso atacar isso, né? O desafio atual explicita, né, que as nossas regras fiscais, em certa medida, elas são disfuncionais, né? Elas geram um duro condicionamento, um duro receio do gestor público, né, de ele não cumprir essas regras fiscais e leva eles a uma falta de iniciativa, né? Muitos especialistas fazem esse tipo de crítica, né? Ao meu ver, o governo ele não gasta porque ele não tem recursos. Ele não gasta porque ele se coloca, né, blindado por uma série de argumentos de uma burocracia baseada nessas regras fiscais e permite a ele ganhar tempo dizendo que ele não poderia agir. Para tentar contrapor isso, né, eu passo para o próximo slide, por favor. O instrumento que se deve usar, como se está usando em todos os lugares do mundo, é o instrumento da dívida pública interna. Então, ou seja, há de superar esse medo do Estado brasileiro se endividar. Nesse momento, ele deve se endividar, ele tem condições de endividar, primeiro, porque ele se endivida na sua própria moeda. E ele controla o valor da sua moeda, ele controla quanto ele paga aos detentores dos títulos da dívida, determinando a taxa básica da economia. E nesse sentido, eu boto aqui um trecho de uma entrevista de ontem, né, do José Roberto Afonso, que é considerado um dos pais da Lei de Responsabilidade Fiscal, e ele coloca exatamente nesse sentido, né? Eu faço eco aqui também ao que ele fala, né? O Estadão pergunta para ele, né? O governo federal alega que não tem fonte de financiamento. O que o José Roberto diz? A fonte é dívida. Só ele, o governo federal, tem essa fonte. Nenhum outro tem. Aí o Estadão ainda rebate. Mas por que o governo insiste na questão da burocracia das regras fiscais? Veja bem, um dos pais da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Ele está dizendo, por que ele usa, inclusive, às vezes, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal para dizer que ele não pode fazer, que ele tem que ter tempo para ainda se organizar e tal. E o que o José Roberto fala? Quem tem que responder isso é o próprio governo. Na minha avaliação, é uma confusão. Ele tem que se endividar e passar recursos para o Estado e municípios. Esse endividamento tem que ser nacional e, por isso, eu gosto da expressão orçamento de guerra. A ação é nacional e tem que ter comando nacional. Então, a grande pergunta é, o que falta é esse comando nacional. Não é falta de recursos, não é falta de diagnóstico, não é falta de entendimento da classe política. E veja bem, é só superar esse receio frente a nossas regras fiscais. Para encerrar aqui, meu último slide, pode passar? Meu último slide, eu queria mencionar, e aí trazendo com ênfase para o debate de Rio de Janeiro, é que eu vejo que se superar essa restrição, você tem uma grande contribuição, você tem uma grande janela de oportunidade nesse momento, né? Eu coloco aqui a saída, como antes, e ainda hoje de novo, é a federação. E nesse momento, talvez essa saída finalmente ocorra, né? Você pode construir uma visão estratégica e uma estrutura de planejamento associada a isso a partir dos interesses regionais. E por que isso? Porque você teve um fato novo nessa crise toda. Um fato novo de grande aprendizado é o maior protagonismo dos governadores articuladamente. Geralmente, né, o que se fala na literatura, né, que se fala ao longo das últimas décadas, é que você tem uma grande crise federativa, uma grande tensão, uma grande competição. O nosso federalismo estava extremamente competitivo, gerando enorme disfuncionalidade numa competição entre estados e municípios. E agora você tem um fato novo, né? Eles estão buscando se articular, trocar experiências e trazer para o espaço nacional uma visão de unidade sobre o tratamento das suas especificidades. Isso para o Rio de Janeiro pode ter um grande ganho. Por quê? Porque isso não foi possível na época da assinatura do regime de recuperação fiscal, em que havia, naquele momento, como agora, um problema comum. Naquele momento, a maioria dos estados, pelo menos os principais, estavam com um problema, e a gente sempre está discutindo isso, né? A gente estava discutindo já antes, né? Um grave quadro de endividamento dos estados. Só que, naquele momento,
a postura, e por um descuido também do Rio de Janeiro, ele foi isolado. Né? Então, ou seja, os pleitos do Rio de Janeiro foram conduzidos isoladamente, de maneira que esse regime de recuperação fiscal ele não atendeu uma visão de unidade de movimento político, da classe política unificada, e particularmente entre os governadores. Mas agora, ao meu ver, está maduro para essa solução cooperativa. Então, pode ter um momento histórico em curso e pode influenciar, inclusive, ao regime de recuperação fiscal ser revisto e reformado. Há uma discussão já no Congresso Nacional, né, para terminar aqui, dizendo da possibilidade de você já ter uma suspensão da dívida dos estados por 12 meses. Alguns estados já tiveram ganho de causa no STF, né, falando precisamente, foram São Paulo e a Bahia, que entraram com ação, já tiveram essa liminar dada no STF. Mas o que está sendo discutido agora é que o Congresso Nacional pode, de fato, respaldar agora e, de fato, isso valer para todos. E, por um ano, então, não se pagar dívida com o governo federal. E, além disso, já tomei conhecimento ontem que há a possibilidade, já está sendo ventilada, de você estender o regime de recuperação fiscal, que era no momento de 6 anos, né, para 10 anos. Esses ganhos são fundamentais, mas ainda é fundamental ainda você revisar a própria construção do regime. Por quê? Porque o regime não é voltado para fazer gastos essenciais, para aumentar gastos na altura e na escala que são necessárias para uma economia de guerra, como muitos falam. Ele é um regime voltado para fazer poupança para pagar uma dívida. Então, o seu princípio ele não se adequa às circunstâncias do momento, onde, inclusive, você vê diversas mensagens entre os economistas falando que o Estado tem que gastar, o Estado tem que se endividar. E, evidentemente, esse endividamento você não vai esperar que seja dos estados e municípios. Né? Quem tem capacidade, porque pode se endividar na sua própria moeda, é o governo federal. Então, eu acho que há possibilidade disso, você tem que superar essas restrições, que, ao meu ver, são restrições basicamente de articulação política, não são problemas técnicos, você não tem limites técnicos para fazer o que tem que fazer. E há um fato novo político, que é essa articulação entre governadores, que pode trazer para o Rio de Janeiro, sim, uma janela de oportunidade, e ele voltar a ter o protagonismo na nação a partir dos seus interesses. É mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Claro que eu depois posso, enfim, detalhar mais alguma coisa no nosso debate. Obrigado, Jair, e aos demais. Obrigada, professor Bruno. Agora a gente vai passar para o momento das considerações aí finais, para a gente encerrar esse painel. Foram colocados aqui muitos desafios, eu acho que de curto, médio e longo prazo, algumas questões que foram constantes na fala dos três, tem a ver com a questão da qualidade, do investimento que precisa ser feito agora, nesse momento, para repensar as estruturas, sair da caixa, tomar atitudes para resolver, para se estruturar nesse momento. Não? E esse desafio ele é comum, tanto à gestão pública, como também aos setores econômicos e à própria academia, né, que também, nesse momento, se vê desafiada aí a manter a constância, a formação de cabeças para enfrentar esse momento, e principalmente na questão do investimento nas pesquisas, no que precisa ser feito para que a gente tenha velocidade de resposta a essa pandemia. Então, vou passar na ordem das falas para o professor Paulo Vicente, para ele fazer os comentários em cima do que foi dito, dos painéis, para o senhor finalizar aí esse nosso painel. Bom, eu acho que a questão do Covid não está sozinha, em primeiro lugar. Acho que você tem, na verdade, um duplo Black Swan. Você tem a questão da Covid, mas também tem uma questão do preço do petróleo caindo muito fortemente, que é uma briga da Arábia Saudita com a Rússia, que isso também vai gerar outros desdobramentos geopolíticos. Provavelmente não dá para prever exatamente o que vai acontecer, mas o preço do petróleo não consegue sustentar o preço tão baixo como ele está hoje, que afeta muito o Rio de Janeiro. O professor Istvan também chegou a comentar isso, né? O Istvan, inclusive, foi meu professor lá na época do mestrado, prazer vê-lo aqui. Mas, assim, eu acho que tem duplo Black Swan aqui. Tem o Black Swan do Covid e tem o Black Swan do petróleo aqui. Então, isso está muito forte. Estão havendo realmente alinhamentos geopolíticos, não só no mundo, como também no Brasil. Acho que, assim, independente de briga política de para lá ou para cá, quem que você gosta, quem que você não gosta, isso vai forçar o Pacto Federativo a ser repensado. Eu acho que isso é importante no Brasil. Professor Istvan.
Professor? Professor Istvan, acho que ele tá meio inconstante. Está inconstante aqui o som, né? Isso. Estas análises são bem complementares. Análises feitas por Paulo, por Bruno, por mim, como você muito bem disse, Geisa, visam gerar um corpo integrado. Então, nós vimos um eixo internacional, política associada à importância de evitar o drama dos comuns, como o Bruno coloca muito bem. Vimos a importância do Estado, União, governo federal, por sobre diversos estados e municípios. Nós sabemos, todavia, que elas são terríveis. É bom lembrar que o poder helênico da Grécia Antiga foi extinto, literalmente, negra região. Nós sabemos que no século XIII para XIV, sobretudo XIV, 1340 em diante, a peste negra dizimou a Europa inteira. Nós sabemos que, se pularmos agora para anos mais recentes, em 1957 também houve um drama na Ásia. Em 1968 morreu mais de 1.200.000 pessoas em Hong Kong. Está muito inconstante. Professor, está travando aqui, a gente não está conseguindo ouvir, está com muita interrupção. Sabemos que existe febre amarela, existe de tudo. Então, é necessário que, ao lado das políticas econômicas, se consubstanciem políticas de saúde muito firmes e se entenda que, assim como na situação de uma epidemia e de uma pandemia, haverá um momento em que isso acaba, houve também ciclos que fizeram com que se esgotasse a economia como um todo. Eu fiz vários esquemas que sei que não necessariamente vocês verão aí com facilidade, mas eu vou já enviar tudo por computador, mostrando exatamente os ciclos evolutivos da economia, para que também esse material e minha apresentação, 40 slides, possa ser disponibilizado a todos. Muito obrigado e sucesso a todos nós. Obrigada, professor. Lembrando que a gente vai fazer também uma matéria que vai ficar disponível no site www.querodiscutirmeuestado.rj.gov.br com as apresentações que foram feitas aqui durante esse painel. Professor Bruno, para a gente encerrar aqui, dessas falas complementares e de todos os desafios que o Rio de Janeiro hoje enfrenta, qual a sua mensagem final? A mensagem final é que eu, primeiro, agradecer ao convite, né? Eu acho que as falas foram bastante convergentes mesmo, né? Eu acho que atacaram questões específicas, mas que elas juntas articularam. Há um problema de inovação, há uma janela de oportunidade para isso, há um problema de você ter seriedade com a coisa pública, como o professor Istvan ele mencionou bastante. E eu acho que a minha fala foi mais no sentido de mostrar a urgência e a possibilidade que se tem de enfrentar o problema e uma janela de oportunidade política para o Rio de Janeiro. Eu acho que, se de fato a gente se organizar, o grande desafio do Rio de Janeiro, quando a gente criou, junto com meus colegas da Rede Pro Rio, o nome já diz, Pro, então você defender os interesses regionais, ao meu ver, é o grande desafio do Rio de Janeiro. Então, a gente conseguir nesse momento, chegar a entender que é fundamental a gente, a partir das nossas especificidades, os desafios que se coloquem, buscar nacionalizar, articular junto numa federação, enfrentar essas questões, de fato, vai permitir ao Rio de Janeiro uma saída dessa crise. E, ao meu ver, a condução vai ser muito acertada, se entender nesse momento, superando qualquer debate ideológico que possa surgir, o papel que tem o Estado para articular a economia, para garantir a saúde das pessoas. É isso que se espera, de fato, nesse momento, se superar esses debates ideológicos. A saída individual, o medo individual, ele não vai ser, nesse momento, um bom remédio. Ele vai gerar, no máximo, muito pânico ou maior exposição das pessoas ao risco
de elas sofrerem problemas de saúde e não ter um resultado econômico satisfatório. Então, a minha mensagem é essa: temos urgência, é fundamental a gente superar os problemas de coordenação, né? E cabe ao Estado, né, garantir a confiança, seja da sociedade, seja dos agentes econômicos, num planejamento para não só a saúde das pessoas, mas para uma recuperação econômica que seja um exemplo, aí, inclusive, para o mundo. Muito obrigada, professor Bruno. Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente sempre traz os aspectos da economia unidos ao ambiente e à questão social. Eu acho que, nesse momento, todas as falas convergiram nesse painel e se complementaram ao primeiro painel que a gente realizou, em que a gente trouxe também visão sobre os impactos no emprego, né, como isso vai se reconfigurar aí no Brasil nos próximos meses e até ano. Falando também da questão do saneamento como algo que precisa constar no planejamento das cidades, justamente para barrar epidemias, que a gente sabe, como o professor Istvan bem falou, não se resumem ao coronavírus, mas a gente tem outros problemas aí com a zika, dengue, chikungunya, a própria gripe também gera outros problemas que têm que ser enfrentados e que estão aí na agenda junto com o corona a nos desafiar. E aí gostaria de agradecer a disponibilidade e a participação dos senhores nesse painel, nessa manhã, e a gente vai colocar todo esse material aí à disposição também para ele servir como consulta e, principalmente, como é preciso ter informação, né? É preciso comunicar nesse momento muito bem, mostrar quais são os problemas que a gente tem, que a gente precisa enfrentar, mas também ter a capacidade de olhar além e poder pensar fora da caixa como é que a gente também pode projetar novos amanhãs. Então, a fala de vocês foi muito rica nesse sentido e, mais uma vez, muito obrigada aí pela presença e pela participação. Um grande abraço. Tudo de bom aí para você e todo mundo aí. Um abraço e a gente... Obrigado a todos. Um abraço. A gente encerra, então, agora nosso painel e também a exibição ao vivo, e fiquem com a gente aí acompanhando no Quero Discutir Meu Estado. Lembrando que, segunda-feira, a gente vai fazer um debate sobre diversificação econômica, também trazendo esse aspecto que a gente precisa repensar aí para o Estado do Rio de Janeiro, nesse momento em que tudo está acontecendo. Então, vai ser um painel bastante rico, que a gente também vai disponibilizar aí a discussão para todo mundo. Valeu. Maravilha. Parabéns, Geis, aí toda a equipe. Obrigada. Congratulations.